Vamos lá, a sererê, ra, merê, betubê. É um puta jogo de sigla. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Nós temos agora mais uma dúvida que precisa ser sanada nesse país, já que a fake news não está sendo admitida, passou a eleição, o TSE ainda está derrubando conta. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma campanha em que os adversários, ao invés de proporem, se atacam. E o vitorioso ainda está dizendo aos quatro ventos em todas as redes, discursos e transmissões que o governo atual lançou o povo brasileiro numa situação deplorável. Isso é fake news, uma vez que um relatório do Banco Mundial mostrou que o Brasil apresentou uma das taxas de pobreza mais baixas de toda a América Latina durante a pandemia. Em 2019, as pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza no país eram 5,4% da população. A taxa caiu para apenas 1,9% em 2020. Essa é a mínima histórica já registrada. Segundo a economista do Banco Mundial, Shirin Mahdi, se eu pronunciei certo, em entrevista à CNN, isso é resultado da intervenção do governo Bolsonaro com o pagamento do auxílio emergencial. Abro aspas. Muitos países também apresentaram pacotes de intervenções, mas não conseguiram um pacote tão grande que tivesse impacto de redução de pobreza como o Brasil. Fecho aspas. E aí? É fake news, Valadão? O que vai ser feito? Não, é fake news quando os vitoriosos desse pleito que está causando tanta polêmica no Brasil dizem que foi o governo mais desumano da história. Os contrafatos não há argumento, e aí agora a gente tem o discurso da eleição. Quantos milhões estavam na pobreza? Será que sustenta? Quem é que lançou esse povo na miséria? Exato. Será que sustenta esse discurso? Agora eles vão aproveitar que os números estão favoráveis e dizer que eles que fizeram esses números. É inconcebível. Fizeram isso com o Fernando Henrique Cardoso. Você acha, Capês, que eles vão falar que não foi a Dilma que lançou o povo na pobreza, mas o cachorro oculto por detrás da Dilma? Olha, eu conversei com estatísticos que acompanham a evolução dos números na eleição. Ele disse que um dos fatores também que influenciaram muito a subida do Jair Bolsonaro foi a melhora da economia. E que se a eleição tivesse mais 30 dias e a economia continuasse em ascensão, Jair Bolsonaro consolidaria a sua liderança e a sua vitória. Creio nisso. São dados feitos por estatísticos. Ou seja, o que decide sempre uma eleição no final é a economia. Veja, com todas as brigas que o Jair Bolsonaro teve, todos grandes aliados que o ajudaram na primeira eleição, que se transformaram nos seus piores inimigos, nos seus adversários, com tudo isso que aconteceu com o Jair Bolsonaro, ainda assim, ele representou ali metade da população brasileira. Ou seja, passou a teoria do cotonete, hein? Esse é um reflexo. Que metade? Teoria do cotonete, faz de conta. Deixa eu te falar uma coisa. Que país está vivendo? Capitalismo fechado pressupõe respeito aos números, por favor. Eu não sei que país então, o capitalismo de Estado pressupõe também. Então, veja bem, o nosso Jair Bolsonaro conduziu a economia de uma maneira que, mesmo diante de uma maior crise provocada pela pandemia, uma pandemia histórica, a maior catástrofe estado de guerra sanitária e econômica da humanidade. Isso. Porque nunca uma pandemia influenciou todos os países do mundo ao mesmo tempo em todas as áreas. Nem a peste negra no século XIV, no início do século XIV, que matou 1/4 da população mundial, atuou em todo o mundo como a pandemia da Covid-19. Os Estados Unidos teve queda abrupta do seu produto interno bruto. Os países da Europa estão em crise também, crises econômicas gravíssimas. E o Brasil conseguiu, de uma maneira ou de outra, na condução... Não é verdade? Como não é verdade? O que não é verdade? A economia vai mal. A economia vai muito mal no Brasil. Estou morando no lugar errado. Vai mal no errado. Brasil a economia.
Todos os indicadores que você pega e você olha, você vê que a economia vai mal, vai muito mal. Vai? Se fosse bem, Bolsonaro ganharia as eleições, como o Capês disse, porque o Bolsonaro perdeu as eleições. Agora eu te falo, deixa eu continuar. Você me cortou para dizer que não é verdade? Posso falar que não é verdade? Se a gente não tiver parâmetros objetivos, não é verdade, você não quer que seja verdade. Vamos lá. Três aspectos que eu queria colocar aqui. Primeiro, a taxa de desemprego no Brasil, ela vem diminuindo realmente. Mas se você pegar a remuneração dos trabalhadores, ela vai diminuindo também. Ou seja, os trabalhos que o governo Bolsonaro criou foram trabalhos precários, na sua maioria. Então era melhor ficar desempregado. Essa é outra questão. Eu vou lembrar o Emílio Surita no Pânico. O Surita no Pânico. Essa é outra questão. A gente já estava rememorando as principais manchetes da CNN, UOL, G1. Sim. A economia vai bem, mas taxa de desemprego em queda. Porém... Aqui não tem mais, não. A indústria não existe no Brasil. Não? Não existe no Brasil. Mas não existe por quê? Não existe no Brasil. Veio de governo anterior, realmente, mas o governo Bolsonaro não fez nada. Não, mas existe. Como é que nós vamos fazer a indústria na pandemia? Está piorando a indústria. O Brasil não tem o nível de industrialização no Brasil está pior hoje do que estava 5 anos atrás, 10 anos atrás. Pessoal, mas aí... Pessoal, é uma questão prática aí. Está aí o número para ver. Não, Felipe, tem outro ponto. Mas o número tá bom. Tá bom. Outro ponto importante. É errado você pegar, por exemplo, a inflação. A inflação no Brasil... ela está melhor do que o resto do mundo nos últimos 10 meses. Se você pegar os últimos 24 meses, a inflação do Brasil é muito superior à inflação dos países todos da Europa e dos Estados Unidos. Então, o governo Bolsonaro e os aliados do Bolsonaro pegam um período estanque para bater no peito e falar que a inflação está menor que no resto do mundo. Não é verdade. E o preço do alimento, que é o preço que o trabalhador sente no bolso, Capês, a inflação subiu para mais de 30%. Eu estava pegando aqui uns dados, você vai falar, olha, a nossa previsão de crescimento do Produto Interno Bruto em 2022 está sendo elevada de 1,8% para 2,8%. Pega o número todo. Não. Pela ótica da produção, o crescimento do ano deve ser liderado pelo serviço, 3,9%, e pela indústria. Sim. Ao passo que a agropecuária que apresentou recuo. Aí o nível de industrialização cresceu. Então eu estou buscando dados aqui que são disponíveis para qualquer pessoa da população, para não ficar nesse... O PIB do Brasil, que a economia esteja ruim. Assim, o PIB do Brasil cresceu, realmente cresceu, mas apenas retomou o período de 2019, pré-pandemia. Poxa, e todos os outros BRICS, tirando a Rússia, todos os outros BRICS, divide a tela todos os outros BRICS, tirando a Rússia que está numa guerra, a economia voltou e melhorou pós-pandemia. Mas, agora eu que vou fazer o mas. Eu vou fazer o mas. O resto está melhor do que no Brasil. O Brasil é uma democracia. Enquanto Rússia, China e Índia têm praticamente todos mão de obra escrava. E todo mundo sabe que eles injetam dinheiro sintético, né? Não é real. Você pega o dinheiro do governo, coloca na própria indústria, depois maqueia o número falando que a economia óbvio que entra em discussão. Por que a França não se industrializa? Por que a França de Macron não se industrializa? Por causa da carga de impostos, por causa das leis trabalhistas. Porque lá se trata o ser humano como um ser divino. Por que não tem esse problema na China? Exatamente. Também. Esse é um mas que faz Mas o Brasil sentido. também está tendo um monte de obra barata. O nível de emprego criado pelo Bolsonaro, a remuneração do trabalhador está menor. Sim. Você pode fazer essa correlação. Isso é política pública. Porque ainda falta o incentivo na formação de mão de obra qualificada. Agora, pessoal, deixa eu fazer uma observação aqui, que eu acho que é dentro da linha do tema nosso. A questão de que houve uma diminuição na pobreza, a mínima histórica da pobreza, uma diminuição muito significativa. Banco Mundial, o que se coloca é que essa diminuição teria como causa a questão do auxílio emergencial, né? Esse é um aspecto interessante para a gente analisar. Primeiro, a manutenção desse tipo de auxílio, né? Analisar a importância desse tipo de auxílio, porque esse tipo de auxílio que veio à tona, especialmente em governos de esquerda nos últimos 20 anos, 25 anos, é o tipo de auxílio que agora, quando foi dado pelo presidente Bolsonaro, ele foi demonizado e colocado como uma prática com a finalidade meramente política, meramente eleitoral. Só que isso é uma prática que já é feita pela esquerda, por exemplo, há bastante tempo. Segundo, analisar a pertinência de se continuar
empregando esse recurso, de se continuar utilizando esse tipo de auxílio, justamente no sentido de um combate mais eficiente à pobreza, de um combate mais permanente à pobreza. Cristiano, eu queria trazer um dado aqui para orientar o nosso debate aqui, para aquecer esse debate aqui. Tem dado hoje, hein, Cabeça? O Brasil lidera o ranking de países do G20 em recuo da taxa de desemprego. Mas foi o que eu falei, Cabeça. Mas deixa eu só concluir aqui, porque é informação, não é minha opinião, eu estou lendo. O país saiu de um índice de 13,1% de desempregados em agosto de 2021 para 8,9% no mesmo mês desse ano, registrando uma queda na taxa de desemprego de 4,2 pontos percentuais. Será que a economia não está melhorando? Mas foi o que eu te falei, Cabeça. O nível de emprego aumentou, o desemprego diminuiu, a rentabilidade dos trabalhadores diminuiu também. Lei da procura e oferta. É tudo emprego, tudo emprego precário. Lei da procura e oferta. Está mais barata a mão de obra. É tudo emprego precário. Ao contrário, nos Estados Unidos, a mão de obra lá está mais cara. Agora, a pessoa no Brasil nunca teve um bom sistema educacional, né? Aí a pessoa chega, você quer o que criou 1000 cargos de CEO? Agora, deixa eu colocar uma coisa que é importante também. Falta 70%. Em relação a esse assunto da pobreza, né? A questão da pobreza, assim, o conceito de pobreza já mudou, né? Não é o conceito que as pessoas... É igual o conceito de comunismo. Naturalmente usam, não é? Hoje em dia, a pobreza, na verdade, foi transferida para a insegurança alimentar. No Brasil, a quantidade de pessoas com insegurança alimentar aumentou nesses últimos 4 anos. Insegurança alimentar são aquelas pessoas que às vezes não fazem as necessárias 3 refeições no dia, né? Fazem 2, fazem uma, não sabem, não vale dieta cetogênica, Pavinato. Não dá tempo, é questão de tempo. As pessoas às vezes não sabem se vão comer no dia seguinte. Isso é insegurança alimentar, né? Com certeza, pelo conceito de pobreza anterior, que é aquela pessoa que recebe até R$140 por mês, não é? Com o Auxílio Brasil de R$600, obviamente, 20 milhões de pessoas que estavam temporariamente na pobreza, né, agora recebem o Auxílio Brasil e não estão na pobreza mais. Mas a realidade no Brasil é que as pessoas estão com insegurança alimentar. E esse número vem crescendo a cada dia. Esse é o desafio dos governantes. Mais de 70% do alimento produzido é desperdiçado.